Eu quero hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ontem a gente teve a oportunidade de estar ali no acampamento dos irmãos da Batista Central, e eles estão lá num retiro, né, de carnaval. Eu estive lá ontem com eles, ministrando. O tema do retiro deles é um check-up espiritual, não é? Que tem muito a ver com o que a gente tem ministrado e pregado aqui, porque você não vai viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus se você não estiver disposta a rever sua própria vida, a rever sua própria caminhada, não é? E o tema dessa manhã é em busca de uma espiritualidade saudável, não é? De uma vida que favoreça essa manifestação sobrenatural de Deus. A gente tem ministrado aqui ao longo já de quase um mês, não é, sobre esse chamado de Deus para que a igreja viva o extraordinário. Eu ministrei na semana passada a necessidade de nós vivermos sob o pastoreio do Senhor, de nos submetermos a Ele como pastor das nossas vidas. Há 2 semanas anteriores, não é, quando a gente abriu essa série, eu ministrei sobre a necessidade de a gente viver mergulhado, ou seja, de viver na presença de Deus, de fazer da presença de Deus o lugar da nossa existência, a nossa condição existencial. E hoje eu quero falar com os irmãos exatamente sobre decisões que a gente precisa tomar, enquanto indivíduos e enquanto igreja, para viver esse extraordinário de Deus na nossa vida. Não é? Decisões práticas, pragmáticas e, ao mesmo tempo, espirituais, que vão nos ajudar. A gente está aí, Eu, particularmente, falei com a igreja na semana passada, né, que eu, sinceramente, acho que não vale a pena a gente gastar tempo vendo, assistindo o que a televisão vai propagar sobre o carnaval, embora... Então, é melhor não ver televisão, né? Lá em casa já não tem TV aberta há muitos anos, né, que a gente não tem TV aberta, a gente só usa... nem Sky, nem nada disso. A gente só usa a internet, e aí usa Netflix, usa YouTube. Né? Então, lá em casa, quem decide o que passa é a gente. Né? Então, assim, já tem tempo. Mas, assim, não sei se você sabe que o carnaval é uma resposta à igreja. Não sei se os irmãos têm consciência disso. Num tempo em que a igreja tinha poder e governo, essa postura da igreja chegou a ser, tinha poder, governo e autoridade, mas não tinha influência. É interessante isso, né? Tinha poder, governo, autoridade, mas não conseguia tocar a vida das pessoas. E o carnaval é uma festa que nasce como uma forma de desfrutar dos prazeres da carne antes da quaresma. Então, já que na quaresma o rigor da igreja e o olhar da igreja, lá na Idade Média, era uma coisa muito forte, né, que durante os 40 dias não se permitia nenhum tipo de extravagância, então, antes da quaresma, quebra-se tudo, quebra-se todas as regras e nasceu o carnaval. E é interessante que há uma resposta enferma, há uma postura também enferma da igreja. Há uma postura também enferma da igreja. Nós somos, como igreja, responsáveis por esse tipo de resposta que a sociedade gerou há milhares de anos, não sei se milhares, né, mas na Idade Média, pelo menos, né, não chega a ser milhares, há centenas de anos atrás. Não é? Quer dizer, se a gente quer mudança, a igreja tem que mudar também. Porque, de alguma forma, a sociedade ela é reflexo da vida da igreja. Pastor, não é bem assim, a igreja tem uma caminhada e a sociedade tem outra. Não é bem assim mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Disse em Petrópolis que nós somos 30% de evangélicos nessa cidade. Eu não sei como é que você coloca 300 gramas de sal numa panela e a panela continua sem sal. Num quilo de arroz. Não é? Você acha que daria certo você pegar 300 gramas de sal, jogar dentro de uma panela com 700 gramas de arroz e ia ficar sem sal? Hein? Ia ficar bem salgado. Pois essa devia ser o sabor da igreja nessa cidade. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, do Brasil,
o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos do Brasil. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem 15% de evangélicos no Brasil. Ainda era suficiente para temperar a panela, irmão. 150 gramas de sal em 850 gramas de arroz era para dar uma mexida, não era? Então, isso fala, a realidade que a gente vive no Brasil não fala do mundo, fala da igreja. Fala da igreja. Porque o mundo é mundo. O mundo sem Deus está perdido mesmo. O problema é quando a igreja não assume o que ela diz que é. O problema é quando nós não exercemos a influência que o Evangelho diz que nós somos capazes de exercer. Então, o chamado de Deus para nós nesses dias, e sinceramente, é o chamado que Deus tem feito à igreja nos últimos tempos, é para que nós possamos rever a nossa própria caminhada. E a gente não precisa ter grandes pretensões. A gente não precisa, individualmente, como pessoas, ter a pretensão de mudar o mundo inteiro. Se a gente for sal e luz na nossa casa, na nossa família, já surtiu um efeito fantástico. Se os nossos casamentos refletirem a glória de Deus, já foi fantástico. Se os nossos filhos forem reflexos da glória de Deus na nossa vida, já será fantástico. Então, a pergunta que a gente precisa fazer hoje é: quais são as decisões que nós precisamos tomar, como indivíduos e como igreja, para que essa glória de Deus se manifeste sobre nós? E eu quero hoje, nós não vamos trabalhar um texto só, vamos trabalhar alguns textos, não é? Eu quero começar te convidando para ler comigo Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, Colossenses 1, 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus nele residisse toda a plenitude. Amém. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A primeira decisão, irmãos, que parece óbvia e simplista, mas ela é fundamental, é assumir na nossa vida prática o senhorio de Cristo. É ter Cristo como cabeça da igreja e da nossa vida pessoal. Paulo diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada que existe foi feito sem a presença dEle. Gênesis vai dizer que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus fez isso pela palavra. João vai dizer: o verbo, que é Jesus, estava no princípio, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Cristo é o cabeça da igreja. A gente precisa ter coragem de assumir essa confissão de fé, de que Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o Senhor da nossa vida. Nada, nada mesmo, nenhuma organização, estatuto, tradição, costume, hábito é maior do que o senhorio de Jesus. Nenhum pecado é maior do que o senhorio de Jesus. A gente precisa de verdade declarar todos os dias: Jesus é o meu Senhor. A gente acabou se apropriando só de uma parte da revelação. A gente acaba, muitas vezes, se aproximando de Jesus como Salvador, como aquele que me dá acesso aos céus, como aquele que me dá acesso a uma vida nova. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a ideia de senhorio de Jesus, especialmente na nossa cultura protestante, onde a gente herdou um hábito de contestar e de questionar todas as coisas, não é? Onde a gente
passou a lidar com o paradigma da autoridade de maneira desconfiada. Isso é velho, isso faz parte do DNA protestante, não é? Porque quando nós surgimos como igreja protestante, o que se questionou naquela época foi a autoridade papal. Então faz parte do nosso DNA o questionamento de uma autoridade que está acima de nós. E o que a gente acaba não percebendo é que, às vezes, nós fazemos isso com o próprio Jesus. Não é? Lembra da palavra de Jesus contando que da história do bom samaritano, né, que as pessoas passam e o moço está na rua, passa o fariseu, passa o sacerdote, passa todo mundo, mas quem acode o moço é o publicano. Quem tem a percepção que precisa obedecer é o publicano, e não é o religioso. Não é quem desfruta do ofício religioso. Porque, de alguma maneira, a gente, por conta da liberdade que a gente recebeu em Cristo, nós muitas vezes confundimos e nos tornamos senhores de nós mesmos. A pior coisa que pode acontecer a uma igreja é ela se declarar senhora do seu próprio destino, senhora da sua própria vida, dizer assim, eu vou para onde eu quiser, eu vou para onde a maioria decidir. Isso não é bíblico, isso não tem a ver com o reino de Deus. Isso é mundano, pervertido. A igreja precisa se reunir, sim, na sua totalidade, para ouvir a voz de Deus juntos. E aquilo que parecer bem a Deus e a nós, aí sim nós viveremos. Mas não é o simples resultado do que a maioria acha, do que a maioria pensa, porque a maioria está perdida. Nós nos sujeitamos à voz de Deus. Nós nos sujeitamos, e o cabeça aqui é Cristo, não sou eu, não é o pastor, é Cristo. Então a pergunta é, qual é a palavra de Cristo a respeito de nós? Qual é o modelo de espiritualidade que Jesus está chamando a gente para viver? Qual é a palavra de Jesus para nós? O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Qual o comportamento de Jesus? A gente precisa fazer essa pergunta todos os dias. Quais seriam as prioridades de Jesus no meu lugar? Qual seria a escolha que Jesus faria? E, com isso, eu assumo Jesus como cabeça da igreja, como Senhor da igreja. Eu já vi e já vivi situações onde a vontade de Deus estava sendo manifesta e revelada por meio de muitos sinais, mas uma meia dúzia de 4 ou 5 que exerciam influência sobre um determinado lugar, decidiram que a vontade deles era mais importante do que a vontade de Jesus. Manifesta por meio de sinais, manifesta por meio da palavra, manifesta por meio de frutos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu já vi igrejas que desceram uma ladeira mesmo, por conta de uma obstinação da sua liderança, e não se sujeitar a obedecer à voz do Senhor Jesus. Graças a Deus, esse não é o nosso caso. Fala comigo assim, graças a Deus. A liderança dessa igreja aqui é uma bênção. Está alinhada, está firme, está junto, está perto, está querendo saber qual é a vontade de Deus. Nesse sentido, nós temos muitos problemas, mas esse a gente não tem, graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. E isso precisa descer da liderança para a nossa própria vida. A gente precisa escolher, o pastor Guto me fez uma pergunta difícil agora no gabinete, Guto? Não foi assim, pastor, será que tem alguém daqui que pula carnaval? Eu falei assim, deve ter, Guto. Deve ter. Tem gente daqui também que vai para o inferno, deve ter também. Não é? Deve ter também. A questão é que quando aqueles que exercem influência na vida da igreja, que exercem liderança na vida da igreja, e liderança não tem a ver com cargo, tem a ver com influência, resolvem que Jesus é o cabeça da igreja, mesmo que haja uma distorção aqui ou ali, aquilo que o povo maduro da igreja decidiu em Cristo prospera. Amém, irmãos? Então fala com o teu irmão assim, se o teu coração é igual ao meu, me dá a tua mão e nós vamos crescer juntos. Fala com ele, se o teu coração é igual ao meu, me dá a tua mão e nós vamos crescer juntos em Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa tem a ver com uma sensibilidade e uma capacidade de ouvir e perceber o movimento do Espírito. Se você pegar Gênesis capítulo 1, diz que, e eu já preguei sobre isso aqui, no princípio a terra era sem forma e
vazia. E o que diz o restante do texto? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, gerando uma realidade nova, manifestando espiritualmente o que já estava decidido no coração de Deus fazer na terra. Um outro texto muito interessante está em Atos, capítulo 16, se você quiser acompanhar comigo, Atos 16, Paulo relatando a experiência dele, Atos 16, a partir do versículo 6, diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, fala comigo assim, impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia. Você já pensou o Espírito Santo impedir de pregar a palavra? Faz sentido para você? Hein? Faz sentido? Mas está escrito aqui. O Espírito Santo impediu de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Olha o que está explícito aqui para nós. Paulo tinha um projeto, Paulo tinha um plano coerente, consistente e muito bem elaborado. Ele plantou igrejas na Ásia, ele quer visitar essas igrejas, ele quer consolidar essas igrejas. Mas a palavra diz que o Espírito de Jesus não permitiu que ele pregasse o Evangelho ali na Galácia, e nem permitiu que ele fosse na direção da Ásia, porque havia um outro propósito, havia um outro plano. O Espírito queria que ele fosse para a Macedônia, porque Deus tinha um propósito lá, não tinha nada na Macedônia, não tinha nada iniciado, nada começado lá, mas Deus disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. A segunda decisão que a gente precisa tomar, irmãos, é de ouvir a voz do Espírito, é de estar sensível ao movimento do Espírito, é participar dessa manifestação profética que o Espírito faz sobre a nossa vida. Então, por exemplo, quando a nossa igreja se propõe a viver o extraordinário, isso não é uma campanha de motivação, isso não é uma frase de efeito que a gente achou. Nós sentimos e percebemos no Espírito que Deus está nos chamando a esse tempo. Que por alguma razão Deus quer manifestar os sinais deles no nosso meio. Que Deus quer fazer evidente os sinais extraordinários dele no meio dessa igreja, para que através desses sinais vidas sejam alcançadas, a nossa fé seja fortalecida. E se a gente já orava por milagres, nós vamos orar mais. Se a gente já cria no sobrenatural, nós vamos crer mais, porque há uma revelação da parte de Deus a esse respeito. Há uma percepção. Nós vamos trabalhando no Rio Branco porque o Espírito nos conduziu a isso. E está gerando recursos, está gerando oportunidade, está gerando pessoas que estão abrindo mão de lucro para nos ajudar a fazer o sonho possível. Profissionais que não têm nem relação com a gente aqui, direta com a gente, mas que se dispõem a abrir mão de uma margem de lucro para poder nos abençoar. Pessoas que estão fazendo preços que não são praticados no mercado para nos abençoar, para dizer assim: a gente quer ver esse projeto rodando, pastor. Quero ver acontecendo. Isso não é outra coisa senão o Senhor. Senão Deus gerando o ambiente necessário para a manifestação do extraordinário. E eu tenho certeza que muitas outras coisas vão acontecer assim. Quer dizer, a pergunta que a gente precisa fazer é: para onde o Espírito está soprando? Para onde Deus está ministrando sobre a tua vida pessoal? Porque a pior coisa que você pode fazer é resistir ao Espírito. Jesus disse aos fariseus: vocês podem resistir a mim o quanto vocês quiserem, mas não resistam ao Espírito. Não resistam ao Espírito. Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. Porque o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é quem direciona a vida da gente. É por meio do Espírito que nós temos acesso aos planos de Deus. É por meio do Espírito que nós acessamos o que Deus quer fazer hoje no meio da nossa vida. E é por isso que Paulo vai falar dos frutos do Espírito e dos frutos da carne.
Às vezes a gente lida com comportamentos no meio do povo de Deus, que tem mais a ver com a carne e com o carnaval do que com uma vida no Espírito. Porque a vida no Espírito produz paz, alegria, justiça, domínio próprio, e por aí vai. A terceira coisa, que para mim é uma decisão que nós precisamos tomar como povo de Deus e como indivíduos, a primeira você lembra, não é? É definir e viver debaixo do senhorio de Jesus. Ou seja, Jesus não é só meu pastor, Ele é Senhor da minha vida. Ele decide, Ele manda, Ele governa. O governo está sobre os seus ombros. A segunda coisa é perceber o que Deus já está fazendo. E presta atenção nisso. Quando você se dá conta de algo que o Espírito Santo está fazendo, às vezes a gente acha que está começando agora, mas na verdade Deus já está fazendo há muito tempo. Eu que percebi agora. Eu que acordei agora para essa realidade. A gente precisa perceber o Espírito. Perceber o Espírito Santo de Deus. É interessante que em outras religiões, é interessante isso, né? Uma das formas de captar as pessoas, não é? É dizer para elas que elas são médiums. Vocês já ouviram esse tipo de conversa? Uma das formas de enredar as pessoas é dizer assim, eu vejo em você uma capacidade extra de perceber a espiritualidade. É assim que se diz lá fora, não é? Que, na verdade, é uma maneira distorcida e completamente distorcida, de declarar uma verdade, entre aspas, aqui, de que todos nós somos capazes do Espírito de Deus, não do Espírito do mal, mas do Espírito de Deus. A gente aqui não vai te dizer que você é médium, porque isso troço não agrada a Deus. A gente vai te dizer assim, você é capaz de perceber o movimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito não tem a vida. Quem não tem o Espírito não tem comunhão com o Pai. Não é? E às vezes nós vivemos e nós nos tornamos um povo que confessa a fé na ressurreição, mas que se tornou racionalista. A gente não consegue perceber o movimento do Espírito. Não é? Se não der o endereço, o versículo bíblico, onde dá respaldo para aquilo e tal, a gente precisa de comprovação material, enquanto, na verdade, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Claro que Deus nunca vai contradizer a palavra dele mesmo. Mas você não pode ficar esperando evidência material de uma coisa que se manifesta espiritualmente. Aquilo que se manifesta espiritualmente será discernido de maneira espiritual. E eu só vou discernir de maneira espiritual se eu estiver em comunhão com Deus que é Espírito. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Não é? Isso é parte fundamental da teologia wesleyana. Wesley diz que a única coisa que nos diferencia dos animais, e aliás o Wesley dizia que os animais são racionais, sabia? O Wesley acreditava, o fundador da nossa igreja, acreditava que havia razão nos animais. Para ele, não era a razão que diferenciava os homens dos animais. Porque ele tinha experiência com os cavalos dele, que o cavalo sabia direitinho a estrada. Ele andava nos cavalos dele, e os cavalos sabiam para onde ir. Estava tão acostumado com o trecho que ele lia muito em cima do dorso do cavalo. Não é? O Wesley, inclusive, acreditava que os bichos vão para o céu. Então, você que perdeu seu cachorrinho há uns anos atrás, você pode ter esperança, segundo Wesley, de encontrá-lo lá no céu. O Wesley diz o seguinte, o que separa o homem dos animais é a capacidade do homem de Deus. Só o homem é capaz de Deus. Só o homem é capaz e toda a criação é restaurada por esse relacionamento que o homem faz com Deus. Romanos 8 vai dizer, o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. No ministério de capelania, que a gente vivencia na vida da igreja, muitas vezes a gente encontra pessoas que a mente já não funciona muito bem mais, que a velhice afetou a mente, afetou o físico, mas de alguma maneira, é impressionante isso, quando a gente evoca os princípios espirituais, leva a Santa Ceia, alguma coisa dá um start lá dentro da pessoa e ela reconhece espiritualmente o que está sendo ministrado sobre ela.
Isso é uma coisa extraordinária do ministério pastoral. É onde você percebe que a marca gerada no espírito continua lá, vive, firme, saudável, apesar do externo não é se deteriorar. Não é? Não é? A Eunice lembra disso nos seus pais? Não é? Não é verdade? Que mesmo afetado por uma doença degenerativa, que vai corrompendo a mente, o espírito, a sensação, ficou uma memória espiritual guardada de que é filho de Deus. Você entende isso, querido? Então, a gente não precisa ter medo de dar liberdade para o espírito. A gente não precisa ter medo de perceber o espírito. Se você começar a confundir as coisas, a gente ajuda. Né? Te dá um beliscão, né? Se precisar, aqui a gente não adota essa prática de dar um beliscão, né? Às vezes a gente vai dar bate no ombro para poder ver. Quando a pessoa empolga demais, né? Dá um abraço, né? E ela começa a misturar a carne com o espírito, a emoção com o espírito, que é impossível separar, a gente vai lá, dá um abraço, ajuda, né? Não tem problema, não precisa preocupar com isso. Gente, para colocar limite, não vai faltar aqui. O que você precisa é dar vazão ao que Deus quer fazer na sua vida. Eu, durante muito tempo, eu tinha medo de dizer que Deus falou comigo. Eu tinha medo, porque eu cresci na minha igreja aprendendo o perigo de dizer que Deus falou e Deus não falou. Meu Deus, como eu tinha medo de dizer Deus falou comigo. Deus falou comigo. Até o momento que eu resolvi acreditar que meu coração estava sinceramente em Deus. Quem entregou seu coração para Deus aqui? De verdade. De verdade. Então, se meu coração estava em Deus, apesar dele ser corrupto, ele agora está em Deus. Então, quando Deus começa a gerar coisas no meu coração, eu sujeito essas coisas aos testes. Uma das formas é a palavra, outra forma é compartilhar com pessoas que estão perto de mim, que têm também comunhão com Deus. E aí eu comecei a dar vazão ao que Deus falava comigo e dizer assim, olha, Deus falou comigo isso. E aí isso testifica no coração de outra pessoa, testifica no coração de outra. E aí eu fui ganhando intimidade para entender quando é Deus que está falando e quando sou eu. E quando eu tenho dúvida, eu fico quieto. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Mas eu passei a dar crédito a que Deus gera no meu coração. Porque, afinal de contas, meu coração está em Deus, meu coração não está no mundo. Se o seu coração está em Deus, você precisa começar a dar crédito. Eu comecei a obedecer às coisas que Deus gerava no meu coração. Eu comecei a permitir que na minha vida pessoal, decisões fossem tomadas pela paz no coração ou pela falta de paz. Então, decisões simples, como de contratação de uma pessoa, compra de uma coisa. Se Deus gerava paz no meu coração, então eu avançava. Se não, eu dizia, não, muito obrigado, está muito bonito, muito bom, mas Deus não gerou paz aqui. A igreja precisa se mover nisso. E a terceira coisa é honestidade para lidar com as dificuldades e possibilidades da sua própria existência, da sua própria vida. Tem um texto, e eu vou terminar com esse texto aqui, em Apocalipse, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, porque pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso
e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa igreja é um desafio para nós. Laodiceia. Né? Tem até algumas pessoas que gostam do nome e colocam o nome de Laodiceia na filha, né? Bom, eu não acho que é o melhor nome, mas assim, quem colocou, quem tem esse nome, você está abençoado no nome de Jesus, amém? Mas assim, a igreja de Laodiceia vive uma história complexa, porque ela tem uma visão errada dela mesma. Jesus disse que o estado de Laodiceia é uma coisa indefinida. Não é quente, nem frio. Quem gosta de café aqui? Deixa eu ver, quem gosta de café aqui? Gosta de café? Você já tomou café morno? É bom café morno? É horrível, né? Já tem gente que gosta de café gelado. Não sei se você já tomou, tal de Ice Tea. É gostoso. Gelado. Ou quente. Morno, não rola. Não dá. Ou você toma café com gelo, ou você toma café quente. Mas morno não dá. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia assim, vocês são assim, mornos. Não é nem quente, nem frio. No entanto, vocês dizem assim, eu estou rico e abastado, não me falta nenhum bem. Jesus diz assim para eles, eu vou arrumar um colírio para você. Para pingar nos seus olhos, para que vocês vejam. E Jesus diz mais, olha, eu estou do lado de fora batendo na porta. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Olha a realidade dessa igreja, irmãos. A espiritualidade deles não era uma coisa indefinida, não era nem quente nem frio. Eles não tinham a visão disso e, pior de tudo, colocaram Jesus do lado de fora. Mas qual era o sentimento deles? Nós estamos bem. Nós estamos abastados. Não nos falta nada. Somos ricos. E Jesus disse assim, arrepende, porque senão a sua nudez vai ficar exposta. E todo mundo vai ver que você é pobre, nu, miserável. Vou te dar um colírio para que você veja a sua situação. Seja as mulheres aqui, né, que se maqueiam, né, já aconteceu de você maquiar no seu quarto, assim, eu falo isso por conta da relação com a minha esposa. E está meio escuro e tal, quando você sai fora da casa, você parece assim, tá parecendo um palhaço, já apareceu, não? Já? Aí você vira para o marido, quando tem o marido, diz assim, você não me falou nada. Já aconteceu isso com você, não? Porque por causa de falta de luz, você foi lá e passou demais uma coisa ou outra, não já? Já aconteceu ou não? Quem já viveu isso aqui? Já? É horrível, não é? Não é? Ou então, quando você não tem noção das coisas que você faz. Um filho de um pastor amigo meu, ele devia ter a idade do Samuel na época, ele foi lá, aquela coisa da criança que começa a descobrir o barbeador e tal, foi lá e rapou a sobrancelha. Ficou uma coisa muito estranha, muito estranha. Uma falta de percepção, de olhar e não se ver. Né? Ou, de repente, alguém que tem um físico assim parecido com o meu e quer sentir forte, coloca aquelas camisas, mamãe, quero ser forte, só que o músculo que mais aparece é o abdômen. Você já viu? Já deve ter visto isso aí pela rua, né? Já deve ter visto, né? Na praia, então, só deu um dia de praia nessas minhas férias. O lugar que eu estava, que eu fui para a praia, choveu todos os outros dias. Então, assim, a praia é um lugar de desfiles de falta de noção. Não é verdade? É. E ainda diz assim, o que é bonito é para ser mostrado, né? Tem umas coisas bonitas que precisam ser guardadas. Não é? E Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, eu vou arrumar um colírio para você, para ver se você enxerga a sua real situação. Tem um ditado conhecido entre nós que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus não tem dificuldade de lidar com o pecador. Jesus é sempre misericordioso, com o coração arrependido, contrito. Essa é uma coisa a respeito de Deus que a igreja fez muita confusão. A igreja achou que o que agrada a Deus é uma atitude religiosa, onde eu me pareço celeste. Não é?
onde eu adoto uma postura de anjo, enquanto, na verdade, eu não sou. Parecido com os fariseus, lembram? Por fora estava tudo bonito, sepulcro caiado, mas por dentro tinha morte. Jesus diz assim: o que me agrada é um coração quebrantado, contrito. É isso que me agrada. É alguém que tem noção dos seus problemas, das suas dificuldades, e que se olha no espelho e vê a sua verdade. Se eu não me engano, é Tiago que fala isso, né? Que maldito é aquele que, olhando no espelho, vê a imagem de Jesus refletida e a sua, e se esquece do que viu. Se afasta do espelho e se esquece do que viu. Maldito. A Bíblia chama de maldito. Porque quando nós olhamos para o espelho da palavra, nós vemos a nossa imagem e vemos a imagem de Cristo. O nosso espelho é duplo. A gente vê a nossa imagem e a imagem de Cristo. A imagem de Cristo revela as nossas deformidades. Mas não para nos expor, mas para nos tratar. Para sarar a nossa vida, para nos fazer melhor. E a gente vai se tornando imitador de Cristo, até que a nossa imagem real seja restaurada. Porque a nossa imagem real não é aquela gerada pelo pecado, é aquela gerada em Cristo, porque Ele é o nosso segundo Adão, é dele que nós somos descendentes. Amém, irmãos? Nós não somos mais descendentes do primeiro Adão, nós somos descendentes do segundo Adão, que é Cristo. Mas se nós negarmos a nós mesmos a experiência de olhar para nós, nossas fragilidades, a gente nunca vai se restaurar. Uma das coisas mais comuns em consultórios de psicólogos, psiquiatras e em gabinetes pastorais são pessoas que, na medida que vão entrando em contato com as suas fragilidades, desistem do processo. Desistem do processo. Porque é mais fácil lidar com uma imagem que eu construí e que eu repito insistentemente para se tornar verdade na minha vida, do que lidar com a imagem real. Um dos problemas crescentes no Brasil hoje, é a depressão. Não é? A depressão, o transtorno de ansiedade, o burnout, que é um tipo de estafa, a síndrome do pânico, não é? São enfermidades que têm crescido no Brasil e no mundo, mas o Brasil é campeão nisso. Eu não tenho aqui as estatísticas, mas o Brasil lidera, junto com outras nações, o ranking de países com adoecimento emocional. E um dos problemas nossos, típicos da nossa cultura, é que no Brasil a gente acha que a gente pode resolver tudo com essa alegria que nos é proposta, com esse tapa nas costas, que a gente diz assim: você vai melhorar, né? Com essa coisa nossa, assim, esse otimismo, que é bom por um lado, mas que se torna superficial por outro. Não é? E aí não trata. E cada dia mais a gente vai perdendo pessoas para essa enfermidade. Eu fui pastor numa cidade no interior de Minas, uma cidade que lembra um pouco Petrópolis, né, por ser uma cidade fria, montanhosa, pertinho chamada Itabira, que não se divulga mais mortes por suicídio, não se divulga mais pela quantidade, pelo crescimento daquilo, naquela cidade. Não é? A nossa cidade é uma cidade onde tem muita gente vivendo dentro de casa, sem conseguir sair, e não se abre para cuidar, para tratar. Isso não é preguiça, não é falta de coragem, não, é um adoecimento mesmo, precisa de cuidado, precisa de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra. Não é? Assim como isso é real na vida das pessoas, a realidade espiritual também é real. Não é? Eu, num determinado momento da minha vida, precisei de ajuda profissional. Não é? Eu fiz análise por 5 anos e não me arrependo disso. Não é? Já procurei terapia quando foi necessário, porque a história da minha família
da família da minha mãe, que me antecedeu, é uma história de muito adoecimento emocional. Eu perdi 2 tios por suicídio. É uma história de adoecimento emocional. E a nossa família tem que prestar atenção nisso. A gente tem que olhar, tem que cuidar, tem que prestar atenção. Então, eu estou falando de uma situação que se tornou comum, e é comum a gente negligenciar. É esse mesmo problema aqui, de negar a realidade que você vive. Né? O Ministério da Família está aqui divulgando os cursos da família, né? Cursos de finanças, casados para sempre, aliança. Uma das coisas mais comuns que a gente encontra no trato com famílias, com casais, são casais que maqueiam a sua verdade. Eles vão maquiando, tem um problema não resolvido, vai maquiando, e aquilo vai virando uma panela de pressão. Aí, quando chega no conhecimento do pastor, já estourou, espalhou para tudo quanto é lugar já. E dificilmente a gente consegue reverter, porque esperou demais. Adiou-se demais o tratamento. Não é? É como alguém que está sofrendo de um câncer e, quando vai ao médico, já está de metástase. Porque não fez check-up, não fez análise, não sondou. Isso é assim em relação ao casamento, isso é assim em relação à vida emocional, isso é assim em relação à vida espiritual. Você tem que ter coragem de lidar com a verdade que você tem. E uma verdade que está embutida nisso é que, normalmente, a gente não dá conta de fazer isso sozinho. E uma outra verdade é que o seu marido e a sua esposa também não dão conta. Porque ele é parte do processo. Ele é parte do processo. Você precisa de uma terceira pessoa, precisa de um discipulador, precisa de um pastor, precisa de um médico, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra. Precisa de alguém que te ajuda, que é isento e que te ajuda a enfrentar isso de uma outra maneira. Sabe, queridos, Deus quer fazer o extraordinário no meio de nós. Deus quer fazer o extraordinário no meio de nós. Mas a gente precisa, para isso, deixar que Jesus seja Senhor da nossa vida, amém? E não é Senhor só de falar. É Senhor de maneira prática. O que a tua palavra diz? O que o Senhor está dizendo? A gente precisa ser permeável ao movimento do Espírito. Qual é a realidade que o Espírito Santo de Deus está gerando ao nosso redor? O que o Espírito Santo está resistindo, que Ele não quer que a gente faça? Para onde Ele está direcionando a gente? Terceiro lugar, a gente precisa ter coragem para admitir o nosso real estado, a nossa real condição, e sermos tratados para viver o que Deus preparou a gente para viver. Amém, irmãos? Amém. Então, eu quero te convidar a colocar-se em pé, e nós vamos orar, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Mas eu queria te dar a oportunidade, a gente está com tempo, nosso horário está bem tranquilo, não é? O seu almoço pode esperar um pouquinho. Eu quero orar por você, que honestamente se sente tocado por essa palavra e precisa dar uma guinada na tua vida. Precisa se arrepender de situações onde você decidiu como Senhor, onde você se comportou como dono da tua vida, enquanto a tua vida tem um outro dono. Jesus é o Senhor da tua vida. Quero orar por você que reconhece que se tornou frio espiritualmente, que perdeu a sensibilidade. Quero orar por você que se sente enfermo e precisa de cura, precisa de restauração da parte de Deus. Então, se você entendeu esse recado, enquanto o Ministério Louvor nos dirige em adoração, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Sai do seu lugar e venha até o altar do Senhor e nós vamos orar juntos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto nós cantamos. Pode vir. Pode chegar no altar do Senhor. Nós vamos orar. Para Ele são todas as coisas. Porque